Nessa aqui, pessoal, a gente vai usar a regra de um texto de Simpson repetido, que basicamente é usar repetidamente o que a gente acabou de fazer uma vez em Simpson. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. A gente vai tentar determinar numericamente a integral, ou enfim, a área embaixo dessa curva aqui, nessa função f de x. E para isso, a gente vai fazer repetidamente o método de um texto de Simpson. Como? Por exemplo, o método de um texto de Simpson não precisava sempre de 3 pontos? Vocês lembram aí do método passado? Então, eu vou fazer algumas subdivisões aqui, ó, de mesmo tamanho h. Aí, por exemplo, quando eu for fazendo essas subdivisões aqui, esse meu A eu vou chamar de x0. Aí esse próximo ponto aqui eu chamo de x1, x2 e por aí vai. Todo mundo entendendo aí? Aí, por exemplo, se eu fosse... Nota que esse subintervalo bem aqui, ó, é o H, esse aqui é H, o outro também e assim por diante. Tá dando certo, né, galera? Aí, todo mundo entendendo? Beleza? Aí, olha, para usar um texto de Simpson, pessoal, eu preciso de duas subdivisões, não é verdade? Então, se eu aplicasse um texto de Simpson só aqui, ó, só nesses dois primeiros subintervalos, como é que ficaria um texto de Simpson só nesses dois primeiros? Essa área aí embaixo dessa curva ficaria aproximadamente igual a h sobre 3 vezes f do x0, não é isso? Mais 4f do x1 mais f do x2. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo aí? Beleza? Isso representaria a área aproximada à integral só nesses dois primeiros intervalos. Porque eu já estou usando a regra que a gente viu agora há pouco. Aí agora eu vou fazer nos próximos dois. Se eu for fazer nos próximos dois, vai envolver x2, x3 e x4, né? Deixa eu colocar aqui de azul. Tá dando certo, galera, isso aí? Aí, nesses próximos dois aqui, ó, nesses próximos dois, né? Todo mundo entendeu que a gente já fez nesses dois e a gente vai fazer agora aqui, ó. Vai ficar o que nesse caso? Aqui fica h sobre 2, né? Aí vai ficar f do x2 mais 4f do x3, né? Sobre 3, desculpa, né? Perfeito, obrigado. Tá x2, acabei botando 2. H sobre 3, f do x2 mais 4f do x3 mais f do x4. Tá dando certo, pessoal, aí? Todo mundo entendendo? E a gente vai, ó, nessa história até chegar aos três últimos, ó. Todo mundo entendendo aí? Você continua essa argumentação aí pra frente, até que você consegue chegar nos três últimos pontos, ó. Aqui é H, aqui é H. Os três últimos pontos são quem? Xn menos 2, Xn menos 1 e Xn, né? Aí você vai ficar, continua nessa conta toda aqui, ó. Aí fica h sobre 3 vezes f do xn menos 2 mais 4 vezes f do xn menos 1 mais o f do xn. Beleza? E aquela integral, então, que a gente estava aproximando, é aproximadamente a soma de todos esses termos aí que a gente está fazendo. Isso aí dá aproximadamente a integral de f de x dx entre a e b aí, certo? Tá claro, pessoal, o que a gente está fazendo? Eu vou fazer o seguinte agora. Vou deixar essa fórmula mais simples. Eu vou dizer que isso aqui é igual a h sobre 3, que eu vou colocar em evidência. E dentro desse colchete aqui vai ficar esses três primeiros termos, né? Então fica f do x0 mais 4f do x1 mais f do x2. Aí eu somo agora com esses próximos três termos, ó. Aí fica f do x2 mais 4f do x3 mais f do x4
E assim ia, né? Todo mundo entendendo aí? Ia pra frente aqui. É, só não o primeiro e último, mas os termos do meio sempre é multiplicado por 4. Aí vai ficar 4, 2, 4, 2, 4, 2. Entendeu? É. Não, o termo que eu falo é o termo É, todo, né? perfeito. Aí os três últimos fica f do xn menos 2 mais 4f do xn menos 1 mais o f do xn. Perfeito. O primeiro e o último, né, é a mesma coisa, né? Conforme falou aí, o primeiro e o último eles não se repetem, certo? Então isso aqui fica igual a h sobre 3 vezes. O primeiro fica sozinho. Aí o termo posterior, pessoal, ele fica multiplicado por 4, certo? Aí em seguida esse termo fica multiplicado por 2, ó, dá 2f do x2, porque ele aparece duas vezes, ó, no fim desse e no começo do outro. Aí o próximo termo é 4f do x3. E aí você vai alternando, pessoal, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Todo mundo entendendo aí? Até que você vai ficar com duas vezes f do xn menos 2, mais 4 vezes o f do xn menos 1 e o f do xn aqui no final. Deu para entender aí? Então, como é que é a regra de um texto de Simpson? É h sobre 3 vezes f do primeiro termo, aí a partir daí você vai alternando 4 e 2. 4 vezes f do x1, 2 vezes f do x2, 4 vezes f do x3 e assim por diante. Não é o contrário, né? É 4 vezes 4 vezes f do x2. 4 e o 2 ele na próxima. 4f x menos 2 mais 2. Não, o penúltimo. Nota que o penúltimo aqui está por 4. Ó. Aí o f do xn menos 2 ele apareceria aqui e no anterior. Porque aqui é o começo desse. Ó. Deixa eu fazer graficamente aqui. Né, ó, aqui é o começo desse. Aí o anterior seria quem? Ó? Seria esses três. Ó. Aí o xn menos 2 estava no fim desse e no começo desse. Então ele aparece duas vezes aqui mesmo. Todo mundo entendeu, pessoal, isso aí? Beleza? Esse h aqui, como é que a gente pode calcular? O h é do mesmo jeito que a gente calculou o h do método dos trapézios repetidos, né? O h vai ser ponto final menos ponto inicial dividido pela quantidade de subintervalos. Deu certo mesmo? Tá claro? Vamos aqui aplicar na questão, né? Nesse exemplo aqui, a gente vai calcular a integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 1 mais x ao cubo dx, utilizando aí a regra de um texto de Simpson repetida. E eu vou pedir aqui para a gente fazer aqui essa regra utilizando 6 subdivisões, né? Todo mundo entendendo, pessoal, aí? A gente vai aplicar 6 subdivisões. Certo? Beleza. Então, olha, para a gente calcular... na prática, vai ser 0,5, eu acho, por conta disso. Ó. Vai ficar 4 menos 1 dividido pela quantidade de subdivisões. Beleza? Aí aqui fica 3 sobre 6, que é 1 meio. Beleza? Então, o nosso H aqui dá 0,5, né, na prática. Tudo certo até aí, pessoal? Todo mundo entendendo? Então, olha, essa integral aqui que a gente quer calcular em questão, a gente vai aplicar esse método, vai calcular ela numericamente. E a gente vai ficar com o seguinte, ó. Isso aqui vai dar aproximadamente igual a h sobre 3, então vai ficar 0,5 sobre 3, vezes o f do x0. Quem é o meu x0 aí nesse caso? 1, né? Aí 4 vezes o f do próximo cara. O próximo sempre é o anterior mais o h. Então, o anterior é 1 e o h é 0,5. Então, o f do próximo vai ser o f do 1,5.
mais 2 vezes o f do próximo. É 1,5 mais o h, então dá f do 2. Mais 4 vezes o f do próximo, que é quem, pessoal? O próximo. 2,5, né? Que é o anterior mais o h. Todo mundo entendendo esse padrão aí, né? Mais 2 vezes o f do 3, mais 4 vezes o f do 3,5, mais 2 vezes... E 2 vezes nada, né? Chegamos no último, né? Então o último é sozinho, né? Todo mundo entendendo aí? Então nota que a gente deixou o primeiro e o último sem multiplicação, ou enfim, multiplicando por 1, se você quiser. E a partir do segundo a gente foi alternando 4, 2, 4, 2 e assim por diante. Deu certo, né, galera? Entender mesmo? Pronto. O que a gente faz agora? A gente só vai calcular cada um desses f's aí, certo? Então, vamos lá fazer essa conta agora. Deixa eu ver a calculadora aqui no vídeo. Aí fica o quê? Olha, o f do 1 vai ficar a raiz quadrada, aí você fica aproveitando, né? Aí, ó, nesse caso, eu vou montar direitinho para eu ficar sempre aproveitando, certo? Aqui fica 1 mais... no caso aqui vai ficar o 1 ao quadrado aqui, certo? 1 ao cubo, né? Desculpa. Beleza, né? Então dá raiz de 2 aí, que é aproximadamente 1,414. Mais 4 vezes o f do 1,5. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha formulação, ponho 1,5. Aí aqui dá 2,091. Aí continuando, a gente vai ter o f do 2 agora, né? Tá 2,0 aqui, ó. Aqui dá 3 fechado. O f do 2. O do 1,5, é? Não, essa aqui, 4 vezes. Ah, sim, é porque eu ainda não fiz o 4 vezes. Beleza. Aqui dá 3, ó. Então dá 2 vezes 3, tá? Mais 4 vezes o f do 2,5 agora. Então eu vou pegar aqui e substituir por 2,5. Dá 4,077, né? Mais 2 vezes o f do 3, né? Deixa eu fazer para cá, ó. Acho que fica melhor aqui. 2 vezes o f do 3, então eu vou botar 3,0 aqui dentro. Dá 5,291. Mais 4 vezes o f do 3,5 agora. Ao cubo, né? Aí dá 6,623. E por fim a gente vai fazer o f do 4 aqui, né? Beleza. Aí de 65, que é 8,062. Certinho, pessoal? Aí, beleza? Tá. Pra gente terminar aqui, a gente vai fazer a conta toda agora. Vamos lá. Ó. Vou colocar aqui 0,5 sobre 3. Multiplicar por tudo isso aí, ó. 1,414 mais 4 vezes 2,091 mais 2 vezes 3 mais 4 vezes 4,077 mais 2 vezes 5,291 mais 4 vezes 6,623 mais 8,062, fecho parênteses, né? Foi.
Isso aí deu aproximadamente igual a 12,870, né? Pronto, tá feito aí. Certinho? Tá compreensível, pessoal, mesmo? Beleza? Não é, né?